estudante da Bíblia, o pregador, aquele que ministra a aula da escola bíblica, ele precisa estar atento aos detalhes do texto. Só aí. Detalhes do texto. Por mais insignificantes que eles sejam, que aparentemente sejam, o detalhe pode fazer toda a diferença. E eu falei aqui, boa noite. Boa noite, papai. Eu falei aqui na aula passada que aquele texto de Lucas 21, da viúva pobre, é um detalhe que você observa. Todo mundo lê aquele texto, todo mundo é força de expressão. A maioria lê o texto e aí chega à conclusão de que a grande mensagem, né, é que ela deu tudo que possuía, tudo que tinha paz, tudo que tinha, tudo que possuía e tal. E os adeptos da teologia da prosperidade, né, vão pegar esse texto e dizer, viu, como a viuvinha, dê tudo que você tem. Tudo, aluno, seja bem-vindo. Senta aí, fica à vontade. Qual o seu nome, querido? Bruno. Qual a igreja? A minha é Semente da Fé, em Bocuto. Amém. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Nós estamos falando sobre hermenêutica. Eu estou trabalhando sobre o método analítico de analisar o texto bíblico. Então, aquele texto de Lucas 21, da viúva pobre, os adeptos da teologia, da chamada teologia da prosperidade, vão pegar só dê tudo, porque a viuvinha dê tudo. E, então, o detalhe que faz a diferença nesse texto é que Jesus estava observando como as pessoas depositavam a oferta. E não necessariamente, somente o que elas estavam depositando, mas como. Então, vocês que estão estudando teologia, vocês têm que começar a ter essa percepção no texto bíblico. Em qualquer texto, principalmente no texto bíblico. Estar atento aos detalhes do texto. O que o texto, quais são os detalhes do texto? Eu costumo dizer que até a vírgula, eu usei um exemplo ali, da vírgulazinha, né, que fez a diferença na frase, até a vírgula pode ter uma mensagem ali. Não? Nada na Bíblia está por acaso. Tem uma razão de ser, de estar ali. Né? E a gente precisa estar. Quem era muito fera nisso era o Padre Antônio Vieira. Já ouviu falar no Padre Antônio Vieira? Pois é, lá dos idos dos anos 1600 e alguma coisa, português, não é? Mas também veio para o Brasil e fez aqui, se escreveu aqui, e melhor, pregou aqui, e depois é que ele escreveu os seus melhores sermões. Há um compêndio de 10 volumes, cada volume dessa grossura de sermões, fora 500 cartas que ele escreveu, e esse material todo ele é estudado na literatura portuguesa e brasileira. O Vieira, ele era especialista em pegar detalhes e coisas que você menos esperava, ele pegava aquilo e ele trabalhava. Ele tem um sermão que eu fiz um trabalho na faculdade de letras, não foi de teologia. O sermão dele é Nossa Senhora do Ó, sabe aquele ó, aquela interjeição? É Nossa Senhora do Ó. Ele pega esse ó e ele faz um rebuliço com o ó. Pega a forma do ó, que é redonda, circular, e ele diz que isso aqui é a terra, ele diz que isso aqui é a perfeição, porque não tem entrada, é o infinito. Ele diz que isso aqui é o ventre de Maria, que Maria, quando falava ó, Jesus estava sendo formado, e ele foi. Aí ele foi falando de quando você joga uma pedrinha na água, ela faz um ciclo, depois faz outro ciclo, depois faz outro ciclo. Ele falando do infinito, e ele tudo, cara, era. Você lê o texto, você fica meio doido. Você acaba de ler o texto, você se belisca um pouco para ver se você existe. Será que eu ainda existe? Mas ele era adepto dessa ideia, de que o detalhe no texto é muito importante. Grandes mensagens saem de pequenos detalhes. Aliás, a Bíblia diz, não despreze
o dia das coisas pequenas. Amém, Jesus. Isso aí. Não despreze o dia das coisas pequenas. Porque nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes, já dizia o Roberto Carlos, são detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para ser. Até o Roberto Carlos merece amém, né? Até ele merece amém. Então, detalhes podem fazer a diferença. Guardem isso. Quando você for preparar aquele sermão que o teu pastor te chamou para pregar, fique atento aos detalhes do texto. O pastor Jaime Soares, é pastor aqui do Jair, que eu gosto muito de assistir as pregações. Quando eu estou de férias aqui na igreja, eu não estou em outra igreja visitando, eu Cristo em casa, online. Aí eu vejo um pouquinho da mensagem da Vitória em Cristo, da Lagoinha, aí vejo do Jaime Soares, Bom Sucesso, que eu gosto muito dele. E ele é um pastor que repara muito nos detalhes. Exatamente. Ele pega os detalhes do texto que você, de repente, passa por ali batido, ele pega aquilo, aquele detalhe e ele faz a diferença na mensagem. Bem, com a finalidade de escrever estudados em todas as suas formas, os passos básicos deste método são: primeiro, observação, extrair do texto o que realmente os fatos dizem, levando em consideração a importância do contexto, o contexto em que o texto está, né? Interpretação é o passo que nos leva a buscar a explicação e o significado, tanto para o autor quanto para o leitor, para entender a mensagem central do texto lido. O que o autor quis dizer? Para que leitor? Lucas, por exemplo, ele escreveu o seu Evangelho, o Evangelho de Lucas, para um grego, Teófilo, que era seu amigo. A gente sabe disso porque em Atos ele diz: fiz o primeiro tratado. Qual foi o primeiro tratado? O Evangelho. Agora eu estou fazendo o segundo tratado para você. Eu falei da vida de Jesus, da biografia de Jesus. Agora eu vou falar da história da igreja para você. Teófilo era um grego. Teófilo significa amigo de Deus. Tel vem de Teos. Teos no grego é Deus, né? Teófilo. Filo significa amigo. É por isso que você tem na palavra filosofia, amigo da sabedoria. Filosofia. Teologia, né? Estudo de Deus. Teófilo, o amigo de Deus. Teófilo era um amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Só íntimo? Você é amigo íntimo. Esse tá bom. Ele hoje tá bom. Hoje eu não durmo aqui na frente dele. Ninguém dorme aí. Tá doido aí. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vai ficar bom aí hoje. Pois é. Então, entendeu? Não preciso botar aqui não, né? Vocês sabem. Teos, Filos, Teófilo, amigo. Então Lucas escreveu o seu Evangelho. Lucas escreveu o seu Evangelho, né? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para os gregos, diretamente, indiretamente, para todos nós, para todos que olharem o texto, mas diretamente para os gregos. Isso faz diferença quando você lê o Evangelho. Quem escreveu? Lucas. Para quem? Para os gregos. Como é que era a mentalidade dos gregos? Isso faz a diferença. Aí você vai ver a ênfase que Lucas dá em algumas questões, né? A ênfase que Lucas dá em algumas questões ali. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito para quem? Para os romanos, diretamente, indiretamente para todos nós, mas diretamente, obrigado, diretamente para os romanos, indiretamente para todos nós, mas diretamente para os romanos. Marcos escreveu o seu Evangelho, é por isso que o Evangelho de Marcos é curtinho. O que é isso aí? Isso aí não tem, não. Tem. Na página 5.
Está escrito interpretação letra B. O que não está na apostila está de letra azul. É isso. Aí que eu acrescentei, tá? Na apostila está de letra azul. Depois eu vou dar uma apostila para você, tá bom? Aí a gente vem aqui, eu nem me lembrei, pedir ela para você. Então, Marcos escreveu o evangelho dele, os romanos. Aí você vê que é um evangelho rápido, não é? Marcos não narra nem o nascimento de Jesus. É um evangelho rápido, objetivo. Por que o evangelho de Marcos é rápido, é objetivo, é ligeiro? Porque o romano era prático. O romano queria a coisa pronta, queria um negócio, entendeu? É diferente do grego, que já é da reflexão, não é? Então, Lucas faz, boa noite. Lucas faz aquelas reflexões. Lucas era médico. Ele dá uma atenção especial aos milagres de cura que Jesus faz. Por que ele dá uma atenção especial aos milagres de cura? Porque ele era médico. Então ele valoriza isso. Vocês já repararam como é que o Evangelho de Mateus é bem organizadinho? Ele é bem organizado, o Evangelho de Mateus. Foi escrito por quem? Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Eu estou falando. Quem escreveu? Mateus. Ou Levi. Quem era Levi? Mateus. Tá, mas o que ele fazia? Cobrador de impostos. Isso, muito bem. Cobrador de impostos. E daqueles bem violentos. Né? Era 20, ele cobrava 25, 5 e no bolsinho dele. Ele era cobrador, era assim. Você imagine Zaqueu, que era chefe dos cobradores, chefe dos publicanos. Quanto ele não ganhava no roubo? Por isso que ele falou, dou metade, meu bem aos pobres, metade dos meus bens, se tenho roubado alguém 4 vezes, eu vou restituir. Porque o cara também já tinha uma diarada miserável. O cara roubava e ganhava A corrupção já vem desde lá de fora. Tá, isso aí, meu irmão. Não pense na exclusividade de Brasília, não. Você pode de Brasília e outras casas que tem por aí. Não é não. Já vem de longe. Então, vocês observaram por que o Evangelho de Mateus é um velho? Mateus era um cobrador. Mateus era um contador. Ele fazia contabilidade. Ele era um cara que tinha que ser organizado. Amém, Jesus. Senão a coisa não fluía. Amém, Jesus. Entendeu? Então ele organizava tudinho direitinho, tudo bonitinho. Então o evangelho dele é bem organizado. Tem aquela sequência quase cronológica. Porque Mateus era o camarada dado à organização. Veja como é importante. E ele escreve para os judeus. Então ele começa apresentando a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é o rei, Jesus é o Messias. Olha como é que é importante você saber quem escreveu e para quem você entender o livro. É importante ou não é? É importante. Entendeu? Então é muito interessante essa palavra aqui da interpretação. A interpretação deverá ser conduzida dentro do contexto textual histórico, com oração, isso é importante, Amém, Jesus. e dependência total do Espírito Santo. Amém, Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o fiel intérprete da palavra de Deus. Amém, Porque o Jesus. Espírito Santo foi quem inspirou os escritores. Hoje eu vou dar aula e morrer. Hoje não tem jeito. E inspirou os escritores canônicos sagrados para produzirem a palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia. Você ama a Bíblia também? Sou apaixonado. Amém. É isso aí. Analisando o significado das palavras e frases-chave, avaliando os fatos, investigando os pontos difíceis ou incertos, resumindo a mensagem do autor e trazendo para o contexto atual. Isso é interpretar. Resumindo, por isso que eu grifei. O mais importante é isso. O que é interpretar o texto? É você resumir a ideia e aplicar. O povo que está assistindo. Resume a ideia e aplica. Amém? Resume a ideia
e aplica. E aí você vai embora. Como a gente fez o exercício aqui do Salmo 119, versículo 11. Achei interessante. Não é? A gente fez as perguntas, a gente fez perguntas ao Salmo. Salmo 119, versículo 11. O Salmo 119 é muito grande. Então a gente fez perguntas. Quem estava falando? Para quem estava falando? O que estava dizendo? Com que finalidade? E qual a lição que a gente tirou? A gente acabou tirando a lição, resumiu a ideia de que o salmista estava dizendo que escondeu a palavra do Senhor no seu coração. Resumiu. Né? Aí a aplicação, trazendo para o contexto atual. Para que eu não peque contra Deus, eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração. Vivenciá-la e praticá-la na escola, no trabalho, em casa, na rua, em família, se divertindo, porque disse o apóstolo Paulo, né, que seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Amém? E mesmo que ninguém esteja vendo, continue praticando. Porque mesmo que ninguém vê, Deus está vendo. Deus está vendo. Não é? Ele não disse isso, Jesus não deixou isso bem claro? Quando orares, entra no teu quarto e ora ao teu Pai em segredo, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É Ele que vai recompensar. Né? E é Ele que vê o coração. Samuel entendeu isso quando olhou para Eliabe e falou: este é o rei de Israel. Fortão, grandão, diz o texto sagrado que ele era alto, né? Que ele tinha um porte e tal. Quer dizer, Samuel foi impactado pela imagem, pelo estereótipo, pela aparência. E o diabo gosta de trabalhar muito nessa área da aparência, né? Verdade. Porque o objetivo dele é aparentar uma coisa para te atrair para outra. Agora eu vou trazer isso para um contexto atual sobre minha pessoa. Tem pessoas que às vezes não dá nada por mim. Estou falando vocês. Me Você aqui é muito importante. Não, estou falando perante a sociedade, as pessoas que me relacionam não conhecem a minha pessoa, não sabem quem eu sou. E tá, a pessoa vê ser pessoa do povo, que trabalha no sinal, aí me olha com olhos de desdém, me julgando, não sabendo aquilo que está dentro de mim. Não vendo os valores que Deus colocou no meu coração e na minha pessoa, naquilo que eu tenho dentro de mim. Aí depois, com o tempo, eu falo assim, mesmo que ela me discrimine, não conheça o caráter e os valores que estão dentro de mim, eu vou fazer essa pessoa gostar de mim, mesmo que não queira. Porque eu vou fazer de tudo no meu relacionamento para mostrar os valores que estão dentro de mim, no meu comportamento do dia a dia. A sua essência. Essa essência para que ela possa perceber que a ficha, que ela estou fazendo julgamento errado. Para que ela possa perceber que aqui sai água boa. E dentro de mim está o poder de Deus. Amém. É verdade. A essência é melhor do que a aparência. Muitos sofrem isso mesmo. E muitos estão vivendo de aparência. Verdade. Né? E muitos, sabendo disso, enganam a muitos. Nem do livro de ouro. Mas a essência é que aí Deus falou para Samuel: eu não vejo como você, eu vejo o coração. Amém. Então, quando Jesus olhou para aquela viúva, ele viu o coração. Isso é mais importante de tudo. Né? Ele olha para o nosso interior. Alguma dúvida aí? Está tranquilo, tá? Tá. Interpretação é resumir a ideia e aplicar. Eu resumo o que esse texto disse para mim. Agora sim, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? É assim que a gente faz. Inclusive não é só para preparar mensagem em aula, não. Escola bíblica. Ou estudo na igreja. Isso aí você deve fazer na sua leitura devocional de cada dia. Amém, Jesus? Meditar, ler, tirar a licença profissional. Correlação. Está na revista. Está na revista, está na apostila. Revista Escola Bíblica. Comparar narrativas escritas por diferentes autores em épocas distintas, que apresentam os mesmos fatos com pontos não coincidentes. Aí tem um exemplo, né? Marcos 10, 46, Lucas 18, 35, diferentes pontos de vista. Né? Marcos descreve Jesus saindo de Jericó. E Lucas descreve Jesus chegando em Jericó. Há contradição? Um saiu, outro chegou. Mas será que há contradição?
Não, mas é, Não, não há, mas está vendo, não há contradição, mas está vendo de 2 pontos, não, é o mesmo, mas de modo diferente. É saindo e chegando. Saindo e chegando. Saindo e chegando. Há uma contradição, porque está saindo, está saindo, está chegando, está chegando. Então vamos lá. Se há contradição, a Bíblia está se contradizendo. Um viu sair, o outro viu chegar. Não, Não pegou bem. Um viu sair, outro viu chegar. Do modo em que, do contexto em que você está, na situação em que você está, é que você vai descrever. Não é? Quem aqui pode garantir que eles estavam ao mesmo tempo vendo? É difícil. E outra coisa, mesmo que estivesse ao mesmo tempo, sabe? Mesmo que estivesse ao mesmo tempo, vamos supor que eles estivessem ali naquele mesmo contexto analisando, né? Aí viram Jesus caminhando pelo centro de Jericó. Caminhando pelo centro de Jericó. Um pode ter achado que ele já estava indo embora, outro pode ter achado que ele acabou de chegar. Não há contradição, porque ele esteve em Jericó. Tá vendo só? É ou não é? não há contradição não. Há contradição? Não. Está vendo como é que o estudante da Bíblia tem que ter sabedoria? Tem que estar atento aos detalhes e às possibilidades. A irmã que matou a charadinha logo de estado. Um viu sair, outro viu jogar. Porque cada um narrou a sua verdade. Que a Bíblia tem compromisso com a verdade. Também? A Bíblia tem compromisso com a... Mesmo quando ela conta uma mentira, ela está registrando a mentira para ser verdadeira. Amém? Então não é a mentira do registro, é o registro da mentira. É diferente. Uma coisa é a mentira do registro, outra coisa é o registro da mentira. O registro da mentira é necessário. É um fato verídico. É o fato. A Bíblia é transparente. A Bíblia diz que o homem segundo o coração de Deus adulterou. Péssimo pai. Ou não foi péssimo pai? Foi. Com Salomão, ele acho que aprendeu a lição e no finalzinho ele ainda deu uma consertada. Que ele chamou Salomão e disse: eu quero dizer uma coisa para você. Sirva a Deus e seja homem. Foi o conselho de Davi. Sirva a Deus e seja homem. Tenha palavra. Entendeu? Tenha dignidade, tenha caráter. Amém. Então, a Bíblia é transparente. Ela não esconde, esconde isso aí, porque vai pegar mal. Eu já disse que ele é o homem segundo o meu coração. Se botar isso aí, vai queimar meu filho. Deus que fez isso. Deus coloca. A Bíblia escondeu que o homem chamado pai da fé, o homem que foi chamado o amigo de Deus, Abraão, que ele mentiu? Mentira. Chegou no Egito, o faraó botou um zóio desse tamanho na mulher do cara, que ela era bonita, já era idosa, mas ainda batia o bolão. Ele meteu os olhos na Sara, falou: venha. Aí Abraão, eu tô frito aqui, eu vou dançar. O cara vai me matar para ficar com a minha mulher, cara. Tá doido? Não vou dar esse mole não. Diz que nós somos irmãos, tá tudo certo. Mas é meia verdade, porque parentesco no hebreu ela era meio irmã mesmo. Não tem meia verdade com Deus. Não é? Sim, não. O que passa disso é de procedência do capeta. Verdade. Ou é ou não é? Não é verdade, não é? Sim, não. Ou é fiel ou não é? Então essas coisas a gente tem que parar para perceber, correlacionar. Se você estiver pregando num texto de João, de Marcos, de Lucas, do Evangelho, você precisa saber, observar, se esse texto tem um texto correlato. Provavelmente tem, principalmente se você prega dentro dos 3 evangelhos que são sinóticos ou semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Então você prega dentro do texto ali, você tem que fazer a correlação. Por quê? Porque os 3 vão se completar. Os 2 relatos, os 4 relatos, tem um texto, tem passagem que os 4 evangelhos narram.
Então você precisa ir lá, dar trabalho, Michael. Deixa eu pegar o cara. Aí você vai transmitir uma mensagem defeituosa, limitada. Tem que ser o melhor. Entendeu? É uma mensagem simplória. Você não estudou direito, você tinha que fazer a correlação, correlacionar os textos. Bem, João diz isso nesse texto, mas Marcos está dizendo isso. Então um completa os vazios do outro. Porque Marcos viu dessa forma, João viu daquela forma, Mateus viu da outra forma. Mas as mensagens se completam, então eu posso buscar os detalhes. E complementar uma mensagem só. Exatamente, eu prego uma mensagem só Com os 3 relatos. com os 3 relatos. Eu posso me basear em um relato só. Mas aí o que eu vou fazer? Já que eu já estudei e o público fica de olho e de ouvido em pé, vamos ver se ele estudou. Aí então o que acontece? Você pega um texto, analisa aquele texto. Aí quando você correlaciona com os outros, você fala com base naquele texto que você achou o melhor dos evangelhos, aquele relato daquele evangelho você achou o melhor. Aí você trabalha, esmiuça, aí você diz assim, aí você pregando, diz, inclusive Jesus fez isso, isso, isso. Aí o pessoal vai olhar e diz, não está aqui, Marcos. Aí você diz, Mateus me dá essa informação. Um completa. Porque no reino de Deus é assim, um completa o outro. Ninguém é completo. O único que é completo se chama Deus. Ele é completo. Nós somos incompletos. Eu preciso de você. Verdade. Vocês precisam de mim, eu preciso do pastor Antônio, ele precisa de mim, a igreja, Verdade. uma igreja precisa da outra, um ministério precisa do outro, assim é o reino de Deus, um completa o outro. Por isso que Cristo é a cabeça, não somos membros, né? Exatamente. Um completa o outro. O único que é completo é Deus. Nós precisamos de chegar. Ficou entendido isso aí? De você fazer a correlação. A gente não tem muito tempo aqui para a gente fazer um exercício prático, pegar uma parábola e ver como essa parábola ou esse milagre de Jesus está narrado aqui e como ele está narrado ali e fazer uma comparação. Seria o ideal, mas a gente não tem tempo. Segunda que vem eu já não, é a última aula. Aí depois é o pastor Antônio que vai vir babando para cima de você. O pastor Antônio vai vir. Já soube ontem que ele está querendo já pregar domingo que vem de manhã e de noite. Eu falei, não, você não vai pregar nem de manhã nem de noite. Eu vou chegar, sentar e participar do culto. Acabou de vir de licença médica, né? Vai ficar sentadinho, mas ele na aula aqui, né? Seguro, cara. Ele vai vir, você está vindo danado. Pastor, você está colocando mesmo lá. Não, mas com vontade de ensinar. Ele gosta muito também de ensinar. Ele vai vir aqui com a força tremenda. A atenção vai ser receptiva. Isso. Aplicação é quando aplicamos em nossa vida a mensagem descoberta no texto. Fazemos isto para mudarmos alguma atitude, pensamento, sentimento dentro de nós. É a resposta através da ação prática daquilo que se aprendeu. É a aplicação. Então, no final da mensagem, durante a mensagem você vai aplicando, mas no final da mensagem é aquele clímax da aplicação, onde geralmente você se encaminha para fazer o apelo. Não é verdade? É que você vai aplicar. Assim como Jesus salvou, né? Assim como Jesus curou, assim como Jesus libertou, Ele pode fazer na sua vida também. Mas você precisa se arrepender, e daí você vai aplicando o tempo todo. A aplicação, ela acontece o tempo todo. Eu conheço pregadores que eles aplicam tudo no texto. Tudo que você possa imaginar no texto, eles estão aplicando. Vão aplicando. Isso é maravilhoso. Já tem outros que não fazem assim. Deixam aquela aplicação, clímax da aplicação no final, né? Aquele tchum no final. Mas eu também gosto desse estilo. São vários os estilos. O importante é a gente aplicar. E para, às vezes, você aplicar bem, você precisa ilustrar. Daí a importância da ilustração do sermão. Um sermão completo, o que ele precisa ter? Um sermão completo. Bíblia, conteúdo bíblico,
sermão completo, conteúdo bíblico, ele precisa ter criatividade na formulação do sermão. Entendeu? Eu preguei uma mensagem há tempos atrás que pelo título eu já joguei a criatividade, os ensinamentos da madeira. Aí todo mundo ficou, como é que é ensinamento da madeira? Aí depois eu fui durante, quer dizer, já no título eu tentei ser criativo, para chamar a atenção. O que vem aí? O que vai sair disso aí?